É isso aí, gente boa. Hoje eu quero falar sobre culpa e doença psicossomática, que são aquelas culpas que se instalam na gente de maneira tão neurótica, tantas vezes, tomam conta da nossa mente por inteiro. Nosso pensamento não consegue sair daquele fluxo repetitivo, recorrente, e as consequências físicas começam a acontecer. A gente começa a suar frio, começa a ter dificuldade no enxergar noturno, na virada do dia, a gente vai ficando com a visão turva. De vez em quando dá uma tonteira, uma bombeada, assim, uma vacilada, uma impressão de que se a gente não tocar em algum lugar, a gente pode cair. Ou então a gente tem aquelas ondas de calor súbito e que depois se alternam com algumas de frio, a mão fica gelada, os pés ficam gelados, a gente não sabe por que está dormindo assim, acordando assim, e é uma angústia, uma agonia, um desassossego. A gente se distrai rapidinho, mas logo, logo essas coisas retornam e a gente entra naquela perturbação de dizer para nós mesmos: meu Deus, isso não vai passar jamais. Será que eu estou fadado a ter apenas pequenos lapsos de alívio, mas isso vai me acometer outra vez e outra vez, até chegar o dia em que eu não aguente mais? E se esse dia chegar, eu posso até fazer uma loucura, como muita gente faz. Só que o contexto no qual eu quero falar isso aqui na Bíblia, conquanto pudesse ser o Salmo 38, que é um dos salmos mais psicossomáticos da Escritura, conquanto pudessem ser outros salmos bastante psicossomáticos, no entanto, eu quero ler em primeira carta de Paulo aos Coríntios, e começar lendo aqui no verso 17 até o verso 21, quando Paulo, que fundou, pastoreia, cuida, se preocupa com essa igreja complicadíssima, uma igreja que ficava no istmo do Peloponeso, ali onde até hoje está a cidade de Corinto, entre os mares Jônico e Egeu, o Adriático e o Mar Egeu. É aquela cidade de movimentação cosmopolita, uma cidade de marinheiros que economizavam um caminho enorme atravessando o canal de Corinto para não terem que fazer a volta longa e perigosa no istmo, onde havia muitas ondas, um encontro de mares, perigoso demais. Então, quando se construiu o canal abrindo, rasgando a rocha, numa obra monumental que é chocante até os dias de hoje. Você chega e assiste, por ali passavam os navios, por ali também ainda hoje passa. Então, eles economizavam muito tempo. E a cidade de Corinto se transformava no maior porto daquela região, com gente do Ocidente, do Oriente, de ilhas solitárias, com costumes variados, com práticas sexuais distintas, com muita libertinagem de um lado, negócio, capitalismo selvagem na cidade, violento, uma tendência imensa à superstição. Era um pessoal que cria naqueles deuses que prometiam ouro, prata, riquezas, e eles queriam que o Deus do Evangelho trouxesse as mesmas promessas. E havia uma quantidade enorme de outras situações idiosincráticas. Eles tinham uma tendência enorme a considerarem homens gurus, bruxos, magos,
Então, quando Paulo, Apolo e outros chegaram lá, eles começaram a tê-los na conta de pessoas superiores, semidivinas, com poderes especiais, inclusive Pedro. E havia grupos que diziam: não, eu sou um servo, um seguidor de Pedro, outro de Paulo, outro de Apolo. E gente de todos os tipos. Mas o que lhes faltava era consciência. Religiosos, supersticiosos, frequentes às reuniões, tudo isso eles eram. O que lhes faltava, de fato, era consciência do Evangelho, que eles não tinham. E eles também tinham uma consciência nada transformada do ponto de vista político, social, relacional, econômico. Eles eram perversos, crentes perversos, como a gente vê entre nós, crescentemente, o número de crentes do mal, como às vezes chegam alguns senadores aqui, ou deputados federais, e que vêm pela primeira vez e me dizem: ah, pastor, eu estou aqui porque eu estou precisando conhecer um crente do bem, porque eu só conhecia até hoje da minha vida crentes do mal. E aqui no Congresso quase só dá para encontrar gente do mal, crentes do mal. Eu vim aqui para ver como é a cara de um homem de Deus. Porque religião, eles todos têm. Mas evangelho, na vida, na cara, nos olhos, no brilho, no olhar, na interpretação, nas práticas, nas atitudes, no falar, no silenciar, no se conter, no ser assertivo com propriedade, com sabedoria, tudo isso é raridade entre nós. Então, Paulo, escrevendo a eles a respeito do dia e da hora em que eles tomavam a ceia, a Eucaristia, o pão, o vinho, que não eram só pão e vinho, mas comida que eles traziam de casa, comida, carnes, peixes, pães, massas, patês, comidas variadas, temperinhos gostosos da época, presentes até o dia de hoje, bebida, vinhos e cevita, que era a cerveja da época, era um banquete chamado de o banquete do ágape, o banquete do amor, o banquete do encontro sublime, do encontro fraterno. Aí olha só como aquilo que foi destinado para ser uma coisa sublime, para ser Eucaristia, que significa ações de graça, para ser um lugar de encontro social bom, saudável, sem diferença, sem juízo, sem homens mandando nas mulheres, sem mulheres com medo dos seus homens, sem velhos resmunguentos e poderosos, sem famílias ricas, tendo suas mesas próprias, com seus banquetes diferentes preparados, enquanto ali ao lado assentavam-se pessoas sem ter um pedaço de pão, sem ter nem um copo de vinho para beber nessa ceia do amor, enquanto outros, Paulo diz, enchiam a cara para vocês verem que não era suquita que eles bebiam. Bebiam tanto vinho que ficavam de porre. Tinha gente de porre. De porre na ceia do Senhor. Então, Paulo diz nisto, porém,
que vos prescrevo sobre a ceia, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, vos reunis na ceia, não para melhorardes, mas vocês se ajuntam para piorarem. Antes da ceia, vocês são gente melhor do que depois. Vocês cultuam para ficar pior. É quando o culto piora a alma. Como aqui com a gente. Tem muita gente que a gente conheceu tempos atrás, gente boa de Deus, gente pura, gente limpa, gente santa, gente alegre, gente feliz, gente de bom coração, gente quebrantada, gente generosa, gente pacificadora, gente filha de Deus. Aí os anos vão passando, você pensa que a pessoa está melhorando, você encontra com ela 10 anos depois e ela está insuportável. De ovelha, ela virou lobo, virou chacal, virou raposa, virou predador de rebanhos, virou um ente esquisito. A alma dele piorou, os códigos mentais adoeceram, as sinapses que ele fez, as conjunções automáticas da resposta neural do cérebro é toda negativa, desenvolveu impulsos negativos, palavreado negativo, tinha uma linguagem bonita, edificante, boa, agora tudo é... que é um negócio horroroso, cara. Parece que vem com aquele cheiro de bafo do ódio. Quando alguns de vocês falam, é triste ver. Triste. E em todos os lugares. Até a comunicação se tornou algo completamente corrompido, fétido, pútrido, amaldiçoante. São pessoas que têm prazer em amaldiçoar e que não estão nem aí para os outros. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Quem pode comer o que é bom, come. Quem não tem, passa fome. E eu não sou o tutor do meu irmão, ele que vai trabalhar, ele que vai se virar, ele que vote no candidato certo da próxima vez. E tem gente que ainda diz, chora que dói menos. Aqui entre nós, como era em Corinto, vocês não se reúnem para melhor, vocês estão piorando à medida em que cultuam. O melhor de vocês ficou no passado. Me responda, seja sincero comigo, se o melhor de você não ficou no passado. A maioria das pessoas pede a Deus para restaurar. Restaurar é voltar a ser, porque deixou de ser. Querem voltar atrás. São pessoas que têm no passado o melhor da vida. Eu, por exemplo, creio que o meu melhor está no meu futuro. Eu não quero voltar nem para o meu melhor passado. E eu tive passados maravilhosos, lindos, sublimes, divinos, aventuras do reino de Deus. Mas eu não quero voltar. O que me aguarda é melhor. O que está diante de mim é incomparável. E eu posso ficar lindo de Deus, santo de Deus, bonito de Deus, sábio de Deus, forte em Deus, invencível em Deus, mais do que vencedor em Cristo Jesus, que me amou. Esse é o meu futuro, é para lá que eu estou andando. Mas tem gente que quanto mais o tempo passa, quanto mais crente fica, quanto mais a igreja frequenta, pior fica. Mais indiferente, mais brutalizado, mais desumanizado, mais fétido, mais pútrido no coração. Cheios de manhas para fora,
e cheios de podridão para dentro. Porque, antes de tudo, Paulo diz, estou informado. Estou informado, eu não estou chutando. Eu sei. Como eu sei que há divisões. Divisões era nos bons tempos. Que há divisões entre vós quando vos reunis na igreja. Tem gente para a qual vocês não conseguem nem olhar. Tem gente que faz parte do grupo do ódio. Vocês não podem nem olhar, porque estão divididos. E eu creio, porque até mesmo importa que entre vocês se estabeleçam partidos. Naquele tempo não era partido político, era partido religioso. Hoje em dia, além de partidos religiosos, está cheio de gente de partidos religiosos, também há os partidos políticos dentro da igreja. Está cheio de divisão política. E esse ano vai ser um ano do inferno no meio da igreja evangélica. Das divisões, dos gritos de ódio para um lado e para o outro. Meu Jesus! Dá vontade até de desaparecer, porque vai ser sujo, feio, nojento, maligno e infernoso. Como Paulo diz aqui, partidos, para que haja os aprovados, os maiorais, os que recebem a vindicação, a validação pública, aqueles que chegam e dizem, não, fulano é que me representa aqui nessa comunidade. Vai me dizer que isso é novidade para você, que você mesmo não entrou nessa, não está nessa. E mesmo quando há reunião, a mais solene possível, o espírito não melhora. A ceia do Senhor é feita com babugem dessa porcaria moral, ética, espiritual de vocês. Porque ao comerdes na ceia do Senhor, na festa do ágape, cada um toma antecipadamente a sua comida. Chega lá com o seu farnel, abre na mesa e vai comendo, que é para não dar oportunidade de ninguém ficar de olho grande, de ninguém pedir. Comem logo para não ter que dividir. Para ninguém pedir, eles comem logo para não ter que dividir. Você já viu isso, está vendo toda hora. E, enquanto isso, ao lado, Paulo diz, há quem tenha fome na mesa ao lado. Ao passo que na mesa desses que comem logo tudo para não terem que dividir, aos que bebem tanto que ficam embriagados, que ficam de porre. Não tendes, porventura, casa para comer e beber? Se vocês querem comer mais ou querem beber mais, bebam em casa, que vocês já estão na cama. Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm na igreja. Vocês vão lá para fazer os pobres passarem vergonha e introjetarem a sua miséria, a sua impotência, a sua incapacidade. Vocês vão lá para introjetar maldade e impotência no coração dos que não podem nada. O que eu vou dizer a vocês? Eu não tenho nenhum louvor a dizer a vocês, não tenho nada de bom a dizer. Não tenho louvor algum a pronunciar. Eu só tenho coisas horríveis a pensar a respeito de vocês. Aí ele então diz como deveria ser a ceia do Senhor, do verso 23 em diante. E no verso 38, 28, ele recomeça dizendo, examine-se. Essa palavra examine-se, no grego, significa você medir o valor de uma moeda. É ver o material. Você tira do dedo e vê o material. Deixa cair.
E é pelo barulho que o material fazia que eles tinham ideia do peso, do valor e se era correspondente ao valor proposto. É daí que vem a palavra examine-se, conheçam a vocês mesmos o seu próprio valor, o seu próprio significado, entendam a vossa própria natureza, olhem para a sua própria constituição. Vocês são feitos do quê? Vocês são feitos do quê? Olhem a sua própria constituição e respondam. Vocês são feitos do quê? Examinem-se. Qual é a natureza de vocês? Examinem-se a si mesmos. Não é examine o próximo, não é tentar ficar sabendo de nada, esqueça o próximo, a não ser para ajudá-lo, mas para inquiri-lo, deixe-o em paz. Examine-se a você mesmo. E assim, depois de se examinar, coma do pão, comendo do corpo de Cristo. O pão não é carne, o pão é pão. Mas ele está ali como simbolização, como uma representação simbólica do corpo do Senhor. Coma do pão e beba do cálice. Do vinho, que é o sangue do Senhor. E assim, beba e assim coma, porque ninguém deve comer e beber sem discernir o corpo. Se eu não souber o que tem aqui dentro, eu posso beber veneno. Eu preciso discernir o material, discernir o corpo. E o corpo que eu estou comendo é o corpo de Cristo. E o vinho que eu estou bebendo é o sangue de Cristo. Eu não estou tomando um porre num lugar religioso, e nem enchendo a barriga, e nem mostrando o meu status de prosperidade material. Quem está fazendo assim se torna mendigo diante de Deus. É a parábola do rico e do Lázaro. Vira mendigo, inverteu as ordens do reino de Deus. Vai viver a ordem invertida espiritualmente. Então, Paulo diz, eis a razão, porque vocês não discernem o corpo, porque vocês brincam de Deus, brincam de adoração, brincam de cultuar. Vocês estão aqui com a mão para cima e a outra querendo ver se chegam no bumbum da irmã. É um olho para lá e o outro para esse peito gostoso aqui. É dinheiro ali, dinheiro... É o olhar para o gasofilácio e a observação de ver quem é que aparentemente dá mais. É tudo espionagem. Só não se vê o que é verdade. E a verdade é que os corações estão doentes. Quanto mais se reúnem, como o Paulo diz, piores se tornam. Você está nessa situação de que os anos da sua suposta fé têm se transformado nos anos da sua grande e horrorosa decadência espiritual, ética, humana, e em todos os níveis e sentidos? Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e muitos doentes, e não poucos os que morrem. De que Paulo estava falando? Que comer esse pão aqui, sem a devida consciência, matava, ou beber o vinho, sem a devida consciência, matava? Não, o que ele está dizendo é que justamente
tomar do pão e beber do vinho com essa consciência de indiferença, de soberba, de arrogância, de superioridade, quando você tem os seus partidos, você só gosta de tomar ceia com o mesmo grupelho, é capaz de se levantar, atravessar um auditório inteiro para não deixar de estar junto com a sua panela. Você está todo dividido. Se você chega no lugar e não é a pessoa que você queria a que vai pregar, você se levanta na hora e sai. Sai. Você é daqueles que o indivíduo começa a dizer alguma coisa, você começa logo a criticar, nem fechou ainda para saber o que é. Você chega cheio de inveja, olhando o relógio do cara, o brinco, a pulseira, o tom do batom, se há evidências de ascensão social na maquiagem, no carro estacionado no parking lot lá fora. Todas essas coisas que fazem parte, as informações de que o irmão, a irmã tem uma casa, duas casas, três casas, e o coração se enche desse desejo bufão de gritar seu grito invejoso de posse. E aí você nem nota, mas vai ficando mal, vai ficando fraco, vai adoecendo. Eu, por exemplo, me trato aqui de algumas coisas, que estou melhorando muito, inclusive. Minha glicemia, eu tenho que tomar cuidado, porque senão ela fica baixa demais agora. Eu estou começando a comer para puxá-la para 100, porque ela não baixava de 360, agora está aqui. 80, 90, aprendendo a manha. Agora, graças a Deus, eu não estou doente. Eu sou um doente sistêmico do diabetes, e o meu coração tem algumas pequenas deficiências, mas o bicho é forte que só. E considerando tudo que eu já passei na vida, eu sou um touro. Estou aqui com força. E você que viver, verá. Não estou fraco porque não como com culpa. Comer com culpa, comer contra o próximo, comer contra a sociedade, beber contra a sede humana e exagerar o que nem o corpo pode aproveitar, só para você não ter que dividir, compartilhar, que é para não criar responsabilidade com ninguém. Por mais que você faça isso supostamente com indiferença, está me ouvindo? Mas o coração registra. O inconsciente lateja. O código ético que está dentro de nós, porque todos nós sabemos a verdade e a realidade. O sociopata, o psicopata, não sente, mas sabe. Não sente, mas sabe. Você sabe e você sente. Por mais indiferente que você tente ser, esse borboleteamento culposo está aqui dentro. Isso vai te enfraquecendo a mente, as emoções, as sensações, a resistência emocional, afetiva. Vai te comendo devagar por dentro e você pensa que está tirando onda e está ficando doente, não sabe por quê. Quanto mais você se trata, mais fraco você fica. Já percebeu isso? Que tanto mais quanto você se trate, mais fraco você fica. Paulo prossegue. Porque
se além de nos tornarmos fracos, nos tornamos doentes. E não são poucos os que entre nós morrem mais do que deveriam. E é triste quando a gente vê que a chamada Igreja de Deus lidera as piores estatísticas nacionais. Os crentes são o maior grupo dentro dos hospícios, das clínicas psiquiátricas. Dentre eles, mulheres de pastores que não aguentaram a loucura, ou filhos. A quantidade de drogados, filhos de crente, é maior, na média, do que do lado de fora. Se você for às favelas do Rio, o maior número de pessoas do movimento do tráfico são filhos de crentes e cresceram frequentando as igrejas da comunidade. Sabem tudo de manha de crentes. Estão lá, fazem parte desse grupo. E não é à toa que são também alvejados com tanta rapidez e morrem numa quantidade absurda e cada vez mais. Mas tem também aqueles que não são mortos por bala perdida e nem tiros, são mortos de agonia, são feridas que espalham-se pelo corpo, são doenças nos órgãos viscerais, são cânceres intestinais profundamente emocionais, são pedras e pedras nos rins, são pressões cada vez mais altas de tanta ansiedade e nervoso, são riscos cardíacos por causa da pressão enorme. E as pessoas vivem com tanta tensão, com tanto medo, com tanta culpa, olhando tão para trás, é tanto diabo, é tanto demônio, ao mesmo tempo é tanta falta de Deus, porque na hora de comer e de beber, cada um se vira e não quer nem saber do próximo. É tanta incoerência que a alma não suporta e fica doente, fraca, doente e até morre. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, o segredo disso tudo é a gente ter coragem de se examinar, de olhar todo dia para o coração, de ver cada sentimento sem neurose, sem culpa, olhar, dizer, não, esse sentimento aqui não tem justificativa, essa emoção é perversa, ela não é má, ela não pode se explicar em mim, tem que sair de dentro de mim. Essa antipatia que eu tenho por essas pessoas não é problema delas, é problema meu. Eu preciso me curar em relação a elas, por mais estranhas que elas sejam. Quem ficou doente fui eu. A minha mania separatista, supremacista, de apartheid é tão forte que eu discrimino tanta gente que hoje em dia alguma coisa dentro de mim estranha que está me discriminando em relação a Deus e eu ando com um latejamento de culpa que não passa dentro de mim. E aí é o psiquiatra, aí é o psicoterapeuta, aí é gente tentando ajudar, aí são os coaches, aí é gasto e gasto de dinheiro. Eu tenho visto tanta gente boa se aconselhando com alguns psicólogos tipo esotéricos que, para avaliarem como é que você está, colocam um cristal na tua frente. Olha aqui o cristal, vamos ver se o cristal diz como é que você está, e a pessoa está lá mandando o cristal. Olha, esse cristal aqui disse isso, esse outro cristal disse aquilo. E vocês aí, meu Deus,
completamente perdidos, preferindo olhar para o cristal do que olhar para o coração. O mandamento não é deixe que alguém examine você, o mandamento é examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo, porque se eu não me julgar a mim mesmo, não haverá ninguém que vá conseguir me julgar melhor. Porque em mim habitam os segredos do coração. Os que eu conheço e os que eu ainda não conheço, mas quem está mais próximo de poder acessá-los ainda sou eu. E Paulo coloca você num lugar central na sua autoanálise. Coloca você num lugar primordial na sua psicoterapia. Coloca você num lugar de coach de si mesmo, aprendendo o mandamento de Cristo e andando com as próprias pernas, escolhendo o que é bom, se reunindo para o bem, ao invés de ficar velho na fé para se tornar um ente feio, degradado, amargo e horroroso, como você se tornou. Se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, é justamente porque não nos julgamos a nós mesmos, então somos disciplinados pelo Senhor. Fraqueza, doença, até morte. Disciplinados pelo Senhor para a salvação. Quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Tem uma graça de Deus na doença da disciplina, uma graça de Deus na fraqueza da disciplina, uma graça de Deus na morte da disciplina, que é para nos salvar da condenação do mundo. Quando um cara não recebe disciplina nenhuma, a situação dele está feia. Porque ele é que vai sem disciplina até morrer, ser condenado com o mundo. Mas se você está sendo condenado, perturbado, angustiado, então é o Espírito Santo tentando te salvar da maldição de se tornar um crente sem Deus, sem Jesus e sem coração. Jesus, que essa palavra que eu já falei tantas trilhões de vezes, tenha chegado hoje ao coração de alguns, de alguém, com esse poder de revirar-nos, de nos trazer e de nos puxar do avesso, para que nós mesmos enxerguemos as nossas vísceras, o nosso ser, nos quebrantemos e sejamos por ti curados e perdoados e transformados em outros seres humanos e salva-nos da religião que só nos piora. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.